Na semana passada já arrancamos com a análise do tema deste mês, a saúde familiar, e para nos ajudar a perceber mais sobre este assunto, temos hoje connosco a enfermeira Isabel Moreira, especialista em saúde comunitária e trabalha no Centro de Saúde de Ponta Delgada. Muito boa tarde, obrigado por estar aqui connosco. E hoje o nosso foco estará mais direcionado para o ambiente familiar. Um conceito, senhora enfermeira, que engloba em si mesmo várias variáveis. Sim. Para compreendermos o ambiente familiar, precisamos de falar um bocadinho também sobre a família e perceber que a família é uma unidade constituída por diferentes elementos e que tem relações dinâmicas, portanto está em constante interação dinâmica, não é? E que passa por processos de transformações essas que podem ser esperadas, outras que podem ser acidentais, não é? Para essas transformações, a própria família tem que desenvolver funções e tarefas para a sua manutenção e para adaptar-se a essas mesmas transformações. Claro que a família vai evoluindo numa mútua interação com o próprio ambiente e influenciam-se mutuamente, não é? Portanto, vão se influenciando. E por isso mesmo, quando falamos em família, temos que pensar no contexto onde ela se desenvolve, não é? Sendo um ambiente fundamental para a compreensão da mesma. E aqui falamos no ambiente interno e externo, e por isso mesmo temos que perceber que o ambiente familiar é constituído por elementos humanos, que são os próprios elementos da família, físicos, políticos, económicos, culturais e organizacionais, que estão interligados uns com os outros, não é? E estão em diferentes níveis estruturais, que eu depois mais à frente vou explicar esses níveis. Que são níveis que são interdependentes, não é? Eles dependem uns dos outros, influenciam-se mutuamente e aí vai acontecendo a própria evolução da família, da sociedade, etc. Já nos disse há pouco que a família mantém relações constantes com o ambiente, mas como é que se processam exatamente estas relações? E acabei de referir isso, quando falamos em família, falamos num complexo de elementos de interação, uma interação dinâmica, que são constituídas portanto, a família é constituída por elementos interdependentes, portanto, uns dependem dos outros, não é? Que têm objetivos comuns, não é? Normalmente a família tem diferentes objetivos, cada elemento pode ter o seu próprio objetivo, mas a família tem sempre objetivos em comum e vendo a família como uma unidade, ela própria tem os seus objetivos comuns, que está rodeada pelo meio exterior, não é? Há bocadinho falei em ambiente interno e ambiente externo, e este ambiente vai influenciar a família e a família vai influenciar o ambiente. Como é que isso se processa? Quando falamos em ambiente interno, falamos no contexto imediato onde os membros da família interagem. Portanto, aquele ambiente onde os elementos vão interagindo e vão desenvolvendo os seus próprios papéis, não é? É no ambiente interno que a família desenvolve os seus padrões, não é? de comportamentos e este ambiente, de facto, influencia a saúde da família. Não é? Se for uma família com um ambiente adequado, favorável à saúde, sim senhor, temos famílias saudáveis. Se acontece o contrário, temos, claro, situações de doença na própria família. E podemos ver isso numa situação muito prática, por exemplo, quando eu tenho um mobile, que é aqueles bonequinhos que tem nos berços das crianças, não é? Quando começa-se a girar aquele boneco, os bonequinhos que estão lá pendurados começam a criar um certo movimento até reajustar-se, não é? A obter um novo equilíbrio. E isso acontece na família.
Quando há uma transformação, uma mudança, tem que haver uma adaptação de todos os elementos como um todo para reajustarem-se e arranjarem um novo equilíbrio. Portanto, e este faz parte do ambiente familiar interno. Depois temos ambientes mais externos, que são ambientes que estão mais perto da família, as vizinhas, os amigos. Por exemplo, isso acontece muito em casais que não têm apoio de famílias extensa, da família extensa, e que apoiam-se muito nos vizinhos, nas famílias, para irem buscar os meninos à escola, para estarem com os meninos, não é? Depois temos um nível mais extenso, que são as instituições de saúde, as escolas, que também apoiam, no fundo, aquela família. E depois temos um nível mais amplo, que é a cultura, a sociedade, e que a família tem aqui uma grande responsabilidade, que é... tem aqui uma dupla responsabilidade, que é não só, e estamos a falar nesse nível mais amplo, não só integrar o indivíduo na sociedade, tendo em conta as regras da sociedade e a própria cultura, não é? Mas também contribuir para a continuidade dos sistemas sociais, ou seja, quando os pais educam os filhos, de facto estão integrando-os na sociedade, mas também, por outro lado, fazem com que a sociedade se mantenha, ok? Claro que isso tudo acontece num determinado tempo e num determinado contexto, não é? Porque a família, tal como nós, também tem um ciclo de vida. E isso já foi falado anteriormente quando se falou na saúde familiar. Portanto, este ciclo de vida, de facto, vai acontecendo transformações e essas transformações vão acontecendo ao longo do tempo e num determinado contexto, porque os contextos nunca são iguais, são dinâmicos, vão acontecendo ao longo do tempo. E, portanto, podemos perceber que existe, de facto, um ambiente interno, um ambiente externo, e este ambiente interno e externo estão inseridos num determinado contexto e ao longo do tempo. Vamos falar agora muito rapidamente do papel do enfermeiro englobado no ambiente familiar. Porque é que é tão importante para o enfermeiro, quando presta estes cuidados à família, ter em conta esta questão do ambiente familiar? Uhum. Quando o enfermeiro trabalha com a família, porque ele não trabalha para a família, trabalha com a família, ele tem que ter em conta duas grandes situações, que é a estrutura da família. Tem que perceber como é que ela é composta, qual é a composição familiar, não é? E para isso ele utiliza alguns instrumentos para avaliação da própria família. Tem que perceber como é que eles interagem entre si. E isso estamos a ver aqui o ambiente interno. Ele tem que perceber como é que aquela família se adapta às diferentes situações e se adapta de forma adequada. Portanto, e é aí que ele vai perceber como é que quais são as necessidades e quais são os pontos que tem que atuar perante aquela família. E depois tem que ter atenção os recursos que podem ajudar aquela família a adaptar-se àquela nova situação. E aqui falou-se nos vizinhos, nos amigos, mas não só. Portanto, isso é nos recursos mais próximos, mas também nos recursos que a própria sociedade pode dar a essa família. E dos grandes papéis do enfermeiro de saúde comunitária é exatamente conhecer quais as redes de apoio que aquela família tem, não é? E que aquela sociedade tem para ajudar aquela família numa nova adaptação. E eu estou falando, por exemplo, aqui no nascimento de uma criança, de um casal, numa família que não tem, de facto, outro recurso que não seja as redes sociais de apoio.